Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, vamos para o nosso terceiro vídeo, ou terceira parte, como você preferir, da nossa lição. Nós estamos estudando a lição da editora Betel, Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Estamos falando sobre a vida e o livro, a história de Neemias. Lições essas comentadas pelo bispo Samuel Ferreira, e nós estamos estudando a lição de número 3, lidando com vozes contrárias. E agora nós vamos para o terceiro e último vídeo, onde nós vamos falar sobre Neemias preparou o povo para vencer. Desde já eu quero convidar você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, conheça aí o nosso canal, se inscreva, ok? Deixe o seu like, compartilhe, isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho e do ensino sistemático da Palavra de Deus. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui e introduzir esse último tópico, que diz: Neemias preparou o povo para vencer. Nós podemos até fracassar sozinhos, mas o sucesso só vem se estivermos acompanhados. Sabendo disso, logo após tomar conhecimento do real estado da cidade, Neemias foi falar com os judeus em Jerusalém. Então Neemias, ele não era apenas um líder que via problemas, ele era um líder que formava vencedores. Ele entendeu que uma obra, ela não se constrói sozinho. Deus dá visão a um, mas a execução daquela visão envolve muitos para que aquele projeto ele venha a ser realizado. Antes de levantar muros, Neemias ele levantou pessoas. Antes de ele reconstruir a cidade, ele reconstruiu a mentalidade do povo de Israel. Porque um povo desanimado nunca constrói nada que seja duradouro. Então, com base nisso, vamos lá. Neemias, ele anima o povo. Neemias mostrou aos judeus a triste e difícil realidade em que eles viviam. Além disso, tocou num ponto sensível, a humilhação a que estavam submetidos, pois da grandeza, do esplendor que tinham a cidade e o templo nos dias de Salomão, viver em meio a ruínas era algo terrível. Porém, Neemias se identificou com a dor deles e os incentivou a mudar a situação, dizendo: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ele desafiou os judeus em Jerusalém a saírem da situação de miséria em que se encontravam, e isso lhes reacendeu o ânimo. Em vez de pessimismo e incredulidade, Neemias reacendeu o ânimo de seu povo para lutar por uma vida nova. Que possamos fazer o mesmo com as pessoas à nossa volta. É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, como diz aqui, para reacender o ânimo das pessoas e não para desanimar as pessoas. Neemias, ele nos traz esse exemplo de se colocar na brecha para animar um povo que estava literalmente desanimado, um povo que estava ferido, um povo que estava envergonhado, um povo que estava desacreditado. Lembra que na lição passada eu ainda disse, o povo de Israel era um povo que já estava acostumado a sofrer e que a memória do seu povo sempre foi uma memória de sofrimento. 400 anos no cativeiro no Egito, depois viram o reino do norte ser destruído, o reino do sul ser levado para a Babilônia, 70 anos de cativeiro, e essa descendência
que agora retorna para Jerusalém, são os que nasceram no meio do cativeiro. E agora eles se deparam com uma cidade que está totalmente destruída, desolada, e automaticamente esse povo começa a ter uma visão de que era assim mesmo, de que não tinha mudanças, de que nada iria mudar, de que sempre foi daquele jeito. Foi no Egito, foi com o povo assírio, foi com a Babilônia, e agora estava simplesmente repetindo o cenário. Você entende? Porque eu digo que era um povo ferido, envergonhado e desacreditado. E infelizmente há muitas pessoas assim. Por causa de tantas lutas e de tantos sofrimentos, elas continuam caminhando feridas, envergonhadas, desacreditadas e muitas das vezes dentro do templo, dentro da casa de Deus. E a gente vê que Neemias, ele dá um exemplo de empatia, mesmo estando num outro lugar em Suzã, mesmo não tendo falta de absolutamente nada, e de repente poderia simplesmente dizer: o que eu vou fazer lá? Ele poderia dizer, eles que dêem um jeito deles lá. Mas ao contrário disso, a Bíblia faz entender que ele renuncia à vida que ele tinha em Suzã. E ele vai a Jerusalém para animar a fé do povo. Então Neemias, ele trouxe uma palavra que reacendeu a esperança daquele povo, daquela nação. Ele não negou em momento algum, sabe, irmão, a realidade dos fatos, mas também não permitiu que ela definisse o futuro, muitas das vezes com palavras e com atitudes. Então Neemias, ele ensina-nos que um verdadeiro líder, ele levanta quem está caído. E eu vou além disso. Eu digo que um cristão, ele levanta quem está caído. Não procura acabar de destruir, de matar. Palavras certas podem mudar destinos. O ânimo é combustível para a reconstrução. Quem desanima o povo, destrói. E quem anima, constrói uma nação forte. Aqui no 3:2, vai dizer que o propósito uniu o povo. Para transformar o povo em uma equipe, Neemias precisava de alguém, além do fato de serem todos judeus. Ele precisava que todos trabalhassem juntos, em união, e protegessem uns aos outros. E para isso ele se identificou com os problemas do seu povo e se colocou na situação deles. Foi como se dissesse: esta humilhação não é somente de vocês, ela é nossa. É um só propósito. E esse fato os uniu. O Salmo 133, verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, ela pavimenta o caminho para alcançarmos nossos objetivos e nos realizarmos. Nós dependemos uns dos outros, juntos, reunimos todos os dons e ministérios do Espírito, conciliando as mais variadas profissões e níveis de conhecimento. Separados, somos alvo fácil para o reino das trevas. O propósito de um povo. Neemias, ele fez o povo entender que não era apenas sobre muros, era sobre uma identidade, sobre honra, era sobre propósitos. Quando um povo, irmãos, eles entendem o porquê, eles suportam qualquer como. Muitos desistem porque não têm a clareza do propósito, mas quando o propósito ele é forte, o cansaço não para, a oposição não vence e o medo ele não domina. Um povo sem propósito, ele se dispersa. E um povo com propósito, ele literalmente se levanta. O tópico 3:3 vai dizer que Neemias,
ele encorajou o seu povo a ter fé. Neemias contou aos magistrados, aos sacerdotes e ao povo como tinha sido abençoado. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Com certeza, uma coisa é enfrentar desafios por desobediência à palavra de Deus, e outra coisa é olhar nos olhos das pessoas ao redor e dizer que foi Deus que nos levou ali. O testemunho de Neemias resultou numa atitude de ânimo e fé. E naquele momento, a reconstrução de Jerusalém deixou de ser uma atitude patriótica para se tornar um feito de caráter espiritual. E o povo declarou: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Neemias 2, versículo 18. A partir desse momento, não importava se a tarefa era difícil demais ou se os inimigos eram muitos. O povo tinha uma fé viva e um foco claro. Então nós, nesse último tópico, antes de concluirmos a lição, a gente vê a importância do encorajamento, ou melhor, da atitude que Neemias ele teve em meio a tantas dificuldades que a ótica humana poderia haver e as mudanças que houve na vida do povo de Israel em meio à atitude proposta por Neemias. Neemias, literalmente, aqui a Bíblia mostra que ele confronta o medo com a fé. Ele declara: não temais, lembrai-vos do Senhor, porque Ele é grande e terrível. Neemias 4,14. Ele reposiciona o olhar do povo, tira o olhar dos inimigos e coloca o olhar do povo em Deus. Sabe, isso nos ensina que o medo ele paralisa, mas a fé ela nos leva à frente, ou seja, nos impulsiona. Quem olha para os problemas literalmente desiste. Quem olha para Deus continua, mesmo com dificuldades, avançando. A batalha, ela sempre será grande, mas nós precisamos ter uma visão de que Deus sempre será maior. Fé não é ausência de luta, é decisão de confiar, mesmo no meio da guerra. E aí nós concluímos aqui a lição onde o bispo Samuel Ferreira ele diz que apesar do escárnio e das ameaças de Sanbalate, Tobias e Gésem, Neemias permaneceu firme em sua missão, confiando em Deus e inspirando os judeus a reconstruírem os muros de Jerusalém. Sua liderança determinada, aliada à fé e ao trabalho coletivo, transformou o desânimo em coragem e unidade. Então a gente aprende com essa lição que Neemias, ele nos mostra que vencer vozes contrárias não é sobre gritar mais alto, é sobre viver mais firme, sabe, de cabeça erguida, dando um passo de cada vez e entendendo que aquilo que estiver fora do lugar, Deus colocará no lugar. Não vai precisar você, sabe, se desesperar, você bater a cabeça na parede, você correr de um lado para o outro. É sobre viver mais firme. É sobre erguer a cabeça, mesmo quando por dentro você está desanimado. É ser prudente, é ser estratégico, é ser totalmente dependente de Deus. Ele protegeu o propósito. Neemias buscou o entendimento. E Neemias levantou um povo forte. Então essa lição extraordinária, ela é clara. Guarde o que Deus te revelou. Guarde o que Deus te revelou. Busque o conhecimento antes de agir. Busque o conhecimento. Busque o conhecimento em Deus. Busque a direção em Deus antes de fazer qualquer coisa. Dependa de Deus para tudo, em tudo.
independente da situação, dependa de Deus em tudo. E levante pessoas ao seu redor, ou seja, confie em pessoas que você sabe que vão estar do seu lado. Deposite esta confiança, sabe? Procure pessoas que, ao invés de te julgar, ao invés de te atirar pedras, ao invés de, no momento difícil, de crise que você estiver enfrentando, chegarão a você com palavras negativas. Não, procure pessoas que vão somar com você, que você pode contar com elas. Porque quem anda com Deus, mesmo cercado de oposições, se tomar as decisões corretas, acredite, sempre chegará ao propósito. Deus abençoe a todos vocês. Espero ter sido útil para vocês dentro dessa lição de número 3. Deus abençoe.